Vamos falar desse vexame que o Flamengo protagonizou diante do Fortaleza. Gente, assim, vou ser muito sincero. A escalação, quer dizer, vamos lá. Bruno Henrique foi algo que me incomodou na escalação. Eu não vou criticar a escalação dos 11 iniciais, só o do Bruno Henrique. E por quê? O Bruno Henrique já havia dito que não quer jogar nessa posição. Inclusive, durante o intervalo, ele tentou se justificar, segundo ele, se retratar, e eu vou ler exatamente o que ele disse no intervalo, tá? No intervalo ele disse o seguinte: sobre a posição, eu acho que ficou o Bruno não quer jogar. Vou me retratar aqui, nós temos o melhor 9. Quando o Pedro não tiver à disposição, eu posso jogar. Eu estou aqui para servir o Flamengo, disse o Bruno Henrique. Engraçado, né, Bruno Henrique? Você falou isso depois que você começou a ficar mais tempo no banco de reservas, que o Pedro começou a viver uma boa fase e não estava tendo mais oportunidade. Aí é mole falar isso. Por que você não falou isso quando você estava sendo titular nessa posição e estava indo mal, inclusive? Falar isso é mole agora. Para mim, essa retratação aqui é pior ainda, porque ficou muito claro que ele só falou isso porque não estava tendo oportunidade, pelo fato do Pedro ser o melhor 9. E assim, o Pedro é muito mais centroavante que o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. O meu questionamento é, Bruno Henrique, se você estivesse jogando, performando, você ia falar isso aqui? Eu duvido. Eu duvido. E diante disso aqui, o Felipe Luiz errou ao colocar o Bruno Henrique como centroavante. Errou. Ele tinha outras opções, outras possibilidades. Ele tinha o Juninho, que é da posição. Não gosto do Juninho. Ele tinha o Gonzalo Plata para fazer essa função. Não queria. Ele tinha um Wallace Ian para fazer essa posição. Inclusive o Wallace Ian entrou bem durante o jogo, cheio de vontade. Vontade é algo também que faltou a esse time inteiro. O primeiro tempo do Flamengo foi uma vergonha, gente. Vergonha. Um time que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro não pode jogar dessa maneira diante do penúltimo colocado, que era o Fortaleza. O Fortaleza amassou o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo caiu um pouco de produção, mas mesmo assim teve boas oportunidades. O time do Flamengo todo espaçado. Que vergonha é essa, gente? Como é que vocês, que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, têm uma performance como essa, um desempenho como esse? É inadmissível. Os jogadores nitidamente sem vontade em campo. A vontade deles em jogar o futebol diante do Fortaleza é a mesma vontade que eu tenho de ir no chá de bebê 4 horas da tarde. Zero. Zero. Foi uma vergonha. Não tem outra palavra para resumir a atuação do Flamengo contra o Fortaleza. Esse resultado foi ridículo. Gente, eu não consigo salvar ninguém nessa atuação. Ninguém. E a minha crítica ao Felipe Luiz na escalação é em relação ao Bruno Henrique, embora ele tenha tentado se justificar na entrevista coletiva, mas na boa, faltou coerência. Felipe Luiz, o Bruno Henrique não estava indo bem na função e já disse publicamente que não quer mais jogar nessa posição. E a justificativa do Felipe Luiz foi: Bruno Henrique falou para mim que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar. Tendo o Pedro indisponível, optei pelo Bruno. Sempre o interesse da equipe em primeiro lugar. Hoje entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e assim foi. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Quem estava fora deveria ter jogado, é sempre assim. Eu sigo as minhas convicções do que eu acho que é melhor para a equipe. Fecha aspas. Felipe Luiz, você é um cara extremamente inteligente. Você já mudou sua convicção algumas vezes. Vou dar um exemplo. O Saul veio para ser meia. Você falou isso. Depois você mudou sua convicção, o Saul começou a jogar de volante. O Carrascal veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Você mudou sua convicção, hoje o Carrascal joga até junto do Arrascaeta. O que falta para você mudar sua convicção em relação ao Bruno Henrique? Falta o quê? Que insistência é essa? O Bruno Henrique está mal, está quebrando a bola. E você insiste em colocar o Bruno Henrique.
E por que demorou a mudar? Você foi para o intervalo, Felipe Luiz, com um time mal. Você voltou do intervalo com o mesmo time. E 8 minutos depois você vai lá e muda. Por que não mudou logo no intervalo? Então, assim, tem certas coisas que fica questionamento. Eu não salvo ninguém. Felipe Luiz errou, inclusive na escalação do Bruno Henrique durante o jogo nas substituições. Os jogadores foram mal demais. Falta de vontade, falta de disposição. Estavam pensando na quarta-feira? Tudo bem. Vocês são seres humanos. Mas saibam, vocês colocaram em risco o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se o Flamengo vencesse o Fortaleza, ia complicar mais ainda a vida do rival Palmeiras. Sabe por quê? Porque agora o Palmeiras pega o Cruzeiro, nesse domingo. O Abel Ferreira, o que pensa? Já que o Flamengo perdeu e eu vou continuar sendo líder do Campeonato Brasileiro se eu perder para o Cruzeiro, eu vou priorizar o jogo de quinta-feira contra a LDU. Foco total no jogo de quinta-feira. E sabe o que vai acontecer? Tem chance de ele vencer o Cruzeiro, mesmo poupando jogadores pensando em quinta-feira, e virar o jogo contra a LDU na quinta-feira. E aí o Flamengo, se passar do Racing na quarta-feira, vai pegar um adversário mais difícil ainda na final da Libertadores. Eu tô falando sério, a LDU é mais fácil que o Palmeiras, gente. Isso sem sombra de dúvidas. Ainda mais não jogando na altitude. Então, assim, foi uma derrota de verdade. Eu acho que essa derrota doeu mais do que qualquer outra aí ao longo da temporada inteira, mais do que aquela do Central Córdoba. Porque a do Central Córdoba, pelo menos você sabia que ia ter como correr atrás na fase de grupos. Agora, essa derrota pode pôr em risco o título do Campeonato Brasileiro, porque não vai depender só do Flamengo. Agora tem que secar o Palmeiras. Inclusive, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro encosta no Flamengo. Ainda tem isso. Essa derrota foi horrível em todos os sentidos. E bota na conta dos jogadores, que não tiveram nenhuma vontade de jogar, bota na conta do Felipe Luiz, que montou mal o time no setor ofensivo, e ainda demorou a mexer, e quando mexeu, mexeu mal. Outra coisa, não gosto do Juninho, mas também não dá para colocar o cara 3 minutos em campo. Gente, isso é um absurdo. 3 minutos em campo. O Juninho merecia mais oportunidade. O próprio Alan Cian entrou muito bem, poderia ter entrado antes. Inadmissível. Inadmissível. Eu ontem não gravei vídeo pós-jogo porque eu precisava descansar. Eu estava exausto. Exausto, eu sou ser humano. Mas Deus escreveu certo com linhas tortas. Porque se eu gravo vídeo, faço live, depois do jogo de ontem, o meu advogado ia ter que entrar em cena, porque eu ia falar cada coisa. Porque o que aconteceu ontem foi falta de respeito com os torcedores. Feio, feio, feio. Uma derrota ridícula, patética. Jogo de quem não quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. E repito, não é para os jogadores esquecerem, não é para o técnico Felipe Luiz esquecerem essa noite. Pelo contrário, eles têm que lembrar. Quando botar a cabecinha no travesseiro e for dormir, tem que lembrar do jogo de ontem. Para não acontecer isso. E quarta-feira só depende de vocês, hein? Jogo complicado. Dito isso, galera, um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana, que Papai do Céu abençoe todos vocês aí, muita disposição, muita saúde, e vão para cima porque é uma semana extremamente importante para o Flamengo. Pega o Racing quarta-feira e o Sport sábado pelo Campeonato Brasileiro. Tamo junto e fui! Que jogo horrível, hein? Que jogo foi esse? Flamengo. A verdade é que o time dormiu no ponto. No primeiro tempo desastroso, ataque travado e zero inspiração. Felipe Luiz viu o time errar tudo e sem Pedro. O Flamengo parece ter perdido completamente o norte. A derrota para o Fortaleza não foi só um tropeço, foi um alerta vermelho em plena reta final. A pergunta que fica é: dá para confiar nesse time para Libertadores? Comenta aí, torcedor. Sem filtro, hein?